O líder que agrada, ele desagrada. Olha que contraditório isso, né? Eu vivi situações, pessoal, onde, inclusive, presenciei, né, vários modelos ali de liderança durante a minha trajetória profissional, e a gente está sempre em contato com gestores, com líderes e tal, e a gente consegue perceber essas diferenças. Então, aquela pessoa que está sempre tentando agradar a equipe, sabe? Tentando agradar as pessoas, ele está sempre, ele entra na onda, né? Quando ele entra na onda e ele deixa de cumprir o papel dele como líder, como gestor, ele tá dando um tiro no pé. Porque, como assim, Lindomar? Quando as pessoas elas olham para um líder, elas elas começam a reparar assim quais são as qualidades, habilidades que essa pessoa tem que pode agregar para mim. E se esse camarada ele tem um perfil de adaptação muito forte para agradar o outro, para agradar os seus liderados, ele vai incorrer em situações que ele não vai fazer o que precisa ser feito para ter uma liderança sólida, uma liderança forte. E é inevitável que você desagrade para agradar. Olha que interessante. Desagrade para agradar. Lindomar, eu vou esculhambar minha equipe, eu vou brigar com as pessoas para elas não gostarem de mim e depois gostarem. Não, não é isso. É você assumir o controle. É você sentar de fato na cadeira quando você estiver na gestão, na liderança, conduzindo o negócio. É você dar os comandos necessários e acompanhar aquilo que precisa para você seguir em frente, para você conseguir levar a sua equipe para um resultado diferenciado. Então o líder ele tem um papel muito importante e nós comentamos, né, que falar de pessoas aí durante essa semana até domingo ali a gente vai estar falando sobre essa parte de pessoas e a primeira pessoa que a gente precisa falar é a figura do líder, porque o líder ele tem que estar muito bem resolvido, no sentido de ter direção para dar direção, tá? E o líder ele tem um papel muito potente aí de conectar o estratégico com o tático e operacional. Se é um negócio pequeno, uma empresa pequena, muito provável que ele vai transitar nessas três esferas dessa pirâmide, né? Do estratégico em cima, o tático no meio e o operacional aqui na base, né? E esse operacional aqui na base, geralmente os gestores intermediários que ficam entre tático operacional e tático estratégico, esse gestor ele tem que ter uma inteligência corporativa, uma inteligência estratégica muito forte, porque ele vai captar a estratégia da alta direção e ele vai levar isso para a base, para a execução, para os vendedores, para a equipe que está na ponta, os consultores, os corretores, aquelas pessoas que estão ali no front, né, buscando captar o cliente, trabalhar o cliente. E olha a importância quando o dono do negócio ele se apresenta diante da sua equipe. Lembra que ontem nós falamos muito sobre o dono como vendedor de sonhos, vendedor de ideias, de projetos, e não necessariamente como vendedor de produtos no primeiro momento, quando ele vira essa chave, né, o empresário, o dono de negócio, o gestor, o líder, quando ele vira essa chave, ele precisa sentar, assumir essa cadeira. E quando ele faz isso, ele tem uma responsabilidade muito grande de captar esse estratégico do que está em cima, que está sendo definido aqui, e levar isso para a base e traduzir isso para essas pessoas. Não significa que ele vai mudar a estratégia ou vai fazer alguma coisa diferente. Significa que ele vai ajustar essa comunicação para que isso fique palatável, digamos assim, para essa base, nessa base operacional. Então, se você tem uma equipe, né, de vendedores, consultores que estão na frente, na linha de frente com o cliente, esses consultores, eles invariavelmente, eles precisam estar muito conectados com a estratégia. Tá certo? Muito bem, Andrei, seja muito bem-vindo, bom dia, conectado aqui com a gente. Então, o líder, ele tem essa responsabilidade, de levar esse conhecimento, de traduzir essa estratégia, fazer com que essas pessoas, motivá-las, dar motivo de ação para elas, para que elas tomem o controle, assumam o controle e trabalhem de uma forma muito mais profissional, tá certo? E o grande desafio do líder aqui, do desagradar para agradar, é saber levar esse direcionamento, é saber conduzir a sua equipe. Por isso que o papel da liderança, ele tem essa função muito inspiracional de as pessoas olharem e falarem, puxa, eu admiro esse cara, eu admiro essa mulher, esse homem, essa pessoa, como dono do negócio, como líder, como meu chefe, eu tenho uma admiração grande por ele. E apesar das broncas, né, dos feedbacks ali às vezes mais diretos, mais objetivos, é uma pessoa que eu sei que está me conduzindo para um desenvolvimento, ela está me levando por um caminho de crescimento,
Lembra que a gente comentou muito ontem sobre isso. É inevitável que você desagrade ou que as pessoas, num primeiro momento, não percebam, não gostem muito, de repente, você está perto ali, né? A maioria das pessoas não gosta que o chefe esteja perto, porque ele vai cobrar, ele vai acompanhar. E como líder, que a gente está falando primeiramente da parte de liderança, pode pensar aí, tenta lembrar quais foram as pessoas que mais te desenvolveram. Quais foram as pessoas que mais fizeram a diferença na sua vida? Pode ter certeza que são pessoas que, em muitos momentos, elas desagradaram você, mas que você deve ter um respeito e uma admiração muito grande por elas. No início da tua trajetória profissional, talvez quando você estava aprendendo muita coisa, essas pessoas te desagradaram, mas em algum momento elas ganharam fortemente a sua confiança, ganharam fortemente a sua atenção, a sua admiração, o seu respeito, porque você chegou à conclusão de que elas estavam te levando por um caminho de construção. E aí, esse ecossistema dela, do que ela vem trazendo de bagagem, de conhecimento, de visão de negócio, de vários atributos importantes ali dentro do desenvolvimento profissional de uma empresa, de uma carreira, se conectou com o seu. Você também estava buscando desenvolvimento, você queria crescer e você entendeu que não era necessariamente o que você queria, mas era o que você precisava para o seu desenvolvimento. Então, quando você está numa posição de liderança, quando você está numa posição de desenvolvimento, você precisa lembrar disso, que você vai precisar, em muitos momentos, você vai desagradar para agradar, até você conseguir conquistar e ganhar a confiança dessas pessoas para você avançar, para você crescer, para você transbordar na vida delas, né? Muito bem, ó. Olha só, a Wanda trazendo ali um exemplo muito bom. Eu lembrei desse exemplo aqui. Minha chefe mais chata foi a que mais me desenvolveu. Até hoje admiro a garra dela. É uma pessoa que a gente quer muitas vezes por perto, pessoal, no ambiente de trabalho? Não é, porque a pessoa está te cobrando, ela te deixa em estado de alerta quase que o tempo todo. Ela te incomoda. E aí, por isso que a gente está falando primeiro sobre a questão da mentalidade. A tua mente, ela quer te deixar numa zona de conforto. O que é a zona de conforto? Eu estar aqui, tranquilo, não ter a pressão, bem de boa, não ter a pressão de estar aqui com vocês, por exemplo, às 5h57 da manhã, até às 6h30. A gente está conversando sobre liderança, sobre pessoas, sobre desenvolvimento. Então, a tua mente, ela vai jogar contra você e falar, não, para que fazer isso? Não, para que ficar junto com aquele cara chato lá, o Lindomar? Puxa, fica em cima de mim aqui, ou teu chefe. Entende? A tua mente, ela quer te levar para um ambiente de conforto. Mas quando você se expõe, você se coloca numa condição de se desenvolver, pode ter certeza que você vai rompendo isso e a tua mente, ela vai te levando para níveis acima. E esses níveis acima é o que te abre a visão para o desenvolvimento. Como que eu tive uma carreira tão forte, tão pujante, em pouco tempo, como executivo? E estou construindo isso também como empresário hoje. Mas como eu consegui transacionar ali de uma pessoa que era tímida, eu ficava muito na minha, não gostava muito de conversar com as pessoas, ficava no meu canto. Quando eu entrei na indústria farmacêutica para trabalhar como estagiário, eu conversava o necessário com as pessoas. Só que a minha vontade de vencer, a minha vontade de aprender, a minha vontade de ir para frente, ela era muito maior. E nessa pegada eu fui me desenvolvendo, fui me expondo a situações que me deixavam muito desconfortáveis. O pessoal pensa no desconforto. Para quem tem esses traços de timidez, você chegar num ambiente, por exemplo, com médicos ali, em locais mais abertos, consultórios, com um monte de representante ali para conversar, para você se expor, e você ter que falar na frente de todo mundo ali, para quem estava acostumado a ficar no chão de fábrica, escondido, quietinho, confortável, gostoso, sem a presença de um líder, né, de um gestor o tempo todo. E quando vinha era um supervisor. Claro que tinha também a liderança ali na supervisão, mas era objetiva, ela vinha conferir os números ali, estava tudo certinho na produção, sai fora e você ficava tranquilo trabalhando. Então não tinha. Então quando você se expõe a uma liderança, uma gestão, ambientes que te desagradam, que desagradam você, pode ter certeza que isso lá na frente vai te agradar. E quanto mais eu me expunha a isso, quanto mais eu ia para frente, quanto mais eu queria, buscava e
e transacionava nesse meio, mais eu aprendia, mais esse ambiente me influenciava para ir para cima, para aprender. Tanto que em um ano eu fui promovido a representante, mais alguns anos eu fui promovido a gerente. Aí a exposição, a cobrança, a pressão era muito maior. Depois uma regional, desenvolvendo aí imerso na parte estratégica, crescendo, fazendo esses resultados crescerem, as coisas acontecerem, contratando pessoas e tal. E aí você vai se desenvolvendo de uma forma exponencial, a ponto de as pessoas começarem a olhar para você e falar assim, cara, esse cara tinha tudo isso guardado aí dentro. Mas isso não é só comigo, isso é com você que está aí do outro lado. Isso é com você que está me ouvindo nesse momento. Você tem um talento muito grande, você tem algo muito especial dentro de você. E na maioria das vezes, você vai se deparar com pessoas que vai enxergar esse diamante bruto, vai enxergar essa pérola escondida e vai começar a trabalhar. Só que o lapidar o diamante não é fácil, vai te desagradar, porque machuca, confronta os seus pensamentos, confronta aquilo que você pensa, tira você da zona de conforto. E você lá no fundo você sabe, cara, realmente, você tem que, Lindomar, você está muito escondido, cara. Você tem que se expor mais, você tem que se posicionar, você tem que buscar conhecimento, você tem que levar essa mensagem para as pessoas. Você tem que parar de se preocupar com o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. Você precisa se posicionar. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa estar num nível diferente de frequência, num nível diferente de busca, num nível diferente de contato com pessoas. É a coragem de desagradar para agradar. E quando você, principalmente o líder, quando ele desagrada para depois agradar, ele começa a achar a identidade dele, ele começa a se achar como pessoa. Você provavelmente já viu uma pessoa que no início da trajetória dela, ela tinha um posicionamento, mas ela foi se desenvolvendo tanto, ela foi se posicionando tanto que as pessoas chegaram para ela e falaram assim, não conheço mais, meu Deus do céu, o cara mudou, essa mulher mudou, essa pessoa não é mais a mesma. A postura dela. Eu citei para vocês no início na primeira live, nós estamos na quarta live, 4 de 30. Eu citei para vocês na primeira live um livro da Amy Curry, alguma coisa assim. Excelente esse livro, que ela fala exatamente sobre isso, sobre postura. Cara, você já viu, você já conhece, vocês já viram uma pessoa assim que ela estava num determinado ambiente, e às vezes você via ela quietinha na dela, encolhida, né? Até para se arrumar não se arrumava muito bem. De repente ela entra numa grande empresa, numa grande corporação, ou ela constrói um negócio muito bom, um negócio que está bombando, crescendo. Aí essa pessoa ela muda de postura. Aí você fala, nossa, mas oxe, tá mais confiante, nariz empinado, ficou metida. Hã? Mas não é, pessoal, é mentalidade. A pessoa mudou, ela se colocou numa condição, se colocou numa condição de crescimento, de achar esse talento, de buscar, de lapidar esse diamante, e isso está brilhando forte. Isso incomoda muitas pessoas. Algumas pessoas, de repente, que estão numa zona de conforto, ou que estão por aí na vida, só observando a vida dos outros. Isso incomoda as pessoas. Interessante isso, né? Muito interessante. Eu presenciei também muitas, inclusive já falaram isso pra mim, né? Se vocês verem, eu vou ver se eu acho uma foto minha, eu mostro pra vocês durante as lives aí de quando eu comecei a trabalhar. Cara, uma vez eu cheguei imagine uma pessoa tímida que eu era, eu cheguei, eu cheguei num ambiente, a gente estava aguardando para falar com um grupo de médicos e era quase uma plenária, né? Porque ficavam todos ali, acho que eram residentes, eles ficavam num determinado local. E aí você entrava sozinho na sala e falava para 8, 12 pessoas ali, né? Estudantes de medicina que já estavam na fase ali de residência, ginecologistas, lá no Hospital Santa Brígida, onde nasceu minha primeira filha. E tinha uma parte do fundo do hospital lá, que era uma casa onde ficavam os residentes, e eles faziam uns atendimentos ali, atendimentos comunitários, digamos assim, que não era nem pelo SUS, nem também não era cobrado e tal, e eles prestavam serviço para a comunidade ali. Rapaz, eu um dia cheguei com um blazer riscadinho, risca de giz, falei, não, vamos combinar, né, cara? Comprei um blazer risca de giz, calça risca de giz, e cheguei todo confiante lá, rapaz do céu, mas pensa na vergonha. Parece que a pessoa que é tímida, ela atrai realmente, né, o olhar das pessoas.
E aí virou conversa ali, né, com os conhecidos, amigos, já que a gente já tinha, paletó de um risco só, né? Que era tudo riscado de cima e embaixo. Mas aí eu pergunto para você, diante das críticas, diante dos posicionamentos, do que as pessoas falam sobre você, qual é a coragem que você tem de avançar? Qual é a coragem que você tem de fazer diferente, indiferente da opinião dos outros? E esse livro, O Poder da Presença, ele traz exatamente isso, que é o que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Você não precisa necessariamente estar na cadeira para você assumir essa postura de liderança, essa postura de gestão. Ah, Lindomar, mas eu ainda não estou na cadeira, eu vou entrar em conflito, em confronto com o meu gestor. A questão não é essa. A questão é você mudar a tua postura. Veja uma postura pequena, para baixo, a pessoa ainda está encolhida. Não, cara, se posiciona, começa a treinar isso aí, argumentação e tal, porque isso vai levar você a avançar muito mais, a ter muito mais confiança e ser muito mais admirado e respeitado pelas pessoas. Elas vão olhar para você, opa, peraí, essa pessoa tem postura. Mesmo que você não ocupe uma posição de liderança, você lidera o ambiente por onde você passa. Faz sentido? Então essa postura, e no livro a Amy ela fala muito sobre isso. É você se colocar numa condição que você ainda não está, mas a sua mente ela começa a interpretar isso aí. Ela começa a interpretar e te levar para esse outro nível. Inclusive ela fala sobre uma frase bem clichê e famosa aí que tem, que fala assim sobre finge até se tornar verdade, né? Pessoal, isso é muito verdadeiro. Assim como você fala muitas coisas para sua mente sobre como você traz algumas frases muitas vezes que leva você, joga você para baixo, coloca numa condição às vezes de desmotivação, você também tem a capacidade de se colocar numa condição virtuosa, numa condição de crescimento, de começar a falar, cara, lidar com esse pensamento negativo aqui na sua mente e traduzir isso num resultado positivo, tá certo? Hoje a gente está falando sobre o líder, né? A coragem do líder que quer agradar, ele desagrada, né? O líder que agrada, desagrada. Um outro livro que eu recomendo para vocês é esse aqui, ó, que eu já li ele também, A Coragem de Não Agradar. Esse livro ele falou muito, muito comigo mesmo, que é exatamente você ter coragem de se posicionar diante de algumas situações e não necessariamente se preocupar com a opinião alheia, entendeu? Captou? Pegou essa? Muito bem, pessoal. Wanda colocando ali, zona de conforto, a lama é lama quentinha, é igual sapo em água morna, né? Vai, fica quietinho, confortável e morre cozido, né? E ao Jackson ali, essas mudanças desagradáveis, quem não quer crescer, né? Pessoal, é isso. A gente tem que estar ligado, conectado e principalmente se expondo a condições que te desafiem. Um exemplo que eu estou dando para vocês aqui é essa conexão às 5h57 da manhã. É um desafio, cansado muitas vezes, só que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu escolhi um horário que realmente me desafie e isso com certeza me ajuda a organizar muito conhecimento aqui dentro. Eu quero que você hoje pense aí, ó, qual é o desafio que você pode fazer hoje, qual é o desafio que você pode colocar em prática na sua vida para você crescer mais como pessoa. Quando a gente fala de liderança, de gestão, fala dos 3 P's, né, para colocar um negócio, todas as pessoas que estão aqui conectadas ou que estão tendo acesso a esse conteúdo, 99,9% já pensaram em abrir um negócio, já pensaram em fazer algo diferente na sua vida, já pensaram em sair, de repente, de um CLT, de um trabalho que cria um desgaste emocional, que cria um desgaste, ou ela vê que ela tem muito mais potencial, muito mais para entregar nesse mundão e durante a trajetória de vida dela, e consegue realizar muito mais. Mas o que te impede de tomar as decisões que você precisa tomar? A opinião das pessoas? Me diz aí, o que te impede de tomar as decisões que você precisa tomar? Fazer o que precisa ser feito. E não o que você quer. Fazer o que precisa ser feito e não o que você quer. Ou desagradar, muitas vezes. Mudar de ambiente. Mudar de frequência, de pessoas. Se conectar com pessoas que realmente vão te levar para um próximo nível. Quais são os ambientes, quais são as pessoas, quais são as conexões que você precisa fazer para mudar, para chegar num nível acima, níveis acima.
Me fala aí. Eu, no início da minha trajetória profissional, pessoal, um dos aprendizados mais rápidos que eu tive foi exatamente liderando uma equipe, e onde eu estava em contato com as pessoas, e essas pessoas, por serem colegas de trabalho enquanto representantes ali, eu falei, poxa, eles vão comprar automaticamente a minha liderança. Foi erro grave meu. Compraram nada. Na verdade, eu comecei a desagradar muita gente, porque eu sentei na cadeira e comecei a pesar a mão, no sentido de buscar os indicadores, a querer fazer acontecer. E o que eu causei na equipe foi um desconforto muito grande. Ah, Lindomar, mas não era a melhor ou a pior forma de fazer? Não sei, eu estava aprendendo também. Mas quando eu comecei a assumir as rédeas do negócio, quando eu comecei a colocar indicador, quando eu comecei a fazer o acompanhamento que precisava fazer, eu comecei a desagradar. Então, o líder que agrada, ele desagrada, porque essa pessoa, ela vai chegar e vai à conclusão, consciente ou inconscientemente, ela vai dizer assim, puxa, essa pessoa aqui, esse cara aqui não vai me ajudar em nada, essa mulher não vai me ajudar em nada. Então, quando a gente tenta agradar, a gente desagrada. E quando nós desagradamos, no sentido de cobrança, de fazer a gestão do que precisa ser feito, claro que existem técnicas, existem meios para isso, existem formas de você fazer isso de um modo que você seja respeitado no médio prazo, do curto para o médio prazo. Num primeiro momento, você vai estabelecer a sua forma de trabalhar. Mas existem caminhos. Lembra que ontem nós terminamos a live falando sobre dois atributos importantes que um líder deve ter, duas habilidades que ele precisa desenvolver fortemente, que é, que é a habilidade de se comunicar. Não é o que falamos, mas como nós falamos para as pessoas. Isso traz um peso muito grande. E a habilidade de escuta, e uma escuta ativa ali diante da sua equipe. Quando eu reparei que a minha equipe ela estava toda rebelada, digamos assim, criou ali um desconforto muito grande entre eles e eles se falam o tempo todo, e muito provável que eles tenham um grupo sem você dentro, e fique tranquilo em relação a isso, faz parte do processo. Muitas vezes até para alinhar alguma coisa ali, para não ficar incomodando o chefe, né? Eles sempre falam isso, mas na verdade é o grupo ali que eles descem a lenha, que eles falam do chefe, atualizam os problemas, né, da empresa, tudo rola ali, né? Mas sempre tem alguém da confiança que vai lá e te fala, né? Mas é isso, pessoal. Essas pessoas, no primeiro momento, elas se sentem desagradadas, né? Porque elas esperam, de repente, que você vai passar a mão na cabeça, vai falar, vai criar alguma coisa. Só que você, como líder, você precisa manter a tua postura e chamá-las para uma conversa, tratar, colocar limites aonde precisa colocar e orientá-las, né? Não é delargar, não é delargar. É quando você está com a equipe, essas pessoas estão realizando, fazendo, colocando projetos, te colocando numa condição de trazer esse resultado para você, fazendo essa conexão do estratégico com aquilo que precisa ser feito na ponta, você precisa delegar e acompanhar. E aí existem métodos, ferramentas. Hoje a gente tem uma infinidade aí de formas de você conduzir essas pessoas, de você conseguir trabalhar e ser um líder respeitado e admirado pela sua equipe, pelas pessoas, pelos seus colaboradores, se você é empresário, dono de negócio. Ah, Lindomar, é possível eu ser admirado, né? Alguma pergunta que me fizeram recente, né? Se na minha visão, o que diferencia um líder admirado de um líder apenas obedecido, né? É isso aí, pessoal. É você fazer gestão, é você acompanhar, é você dar direcionamento para essa pessoa. Não é ficar dando feedback o tempo todo. Toda hora você para o cara, né, a pessoa ali para dar um feedback. Toda hora tem um feedback. Invariavelmente você vai incorrer em julgamento. E esse julgamento pesado, ele vai matar, vai suprimir o talento dessa pessoa. Então isso também tem que ser feito de uma forma organizada. Isso precisa ser feito de uma forma mais estruturada. O líder, ele precisa inspirar as pessoas. E essa inspiração vem através da postura, dessa postura que eu comentei com vocês, de você estar numa condição, muitas vezes, não necessariamente de ser um líder, de ser uma liderança, mas por onde você passa, a sua forma de pensar, a sua forma de se posicionar, ela vai atraindo, ela vai chamando a atenção de outras pessoas para que você consiga aquilo que você precisa, tá certo? E todos esses bloqueios a gente consegue romper eles e rompendo eles com pessoas que nos ajudam, com pessoas que nos conduzem. Essas pessoas elas nos aceleram, elas nos tiram desse conforto, né, de ficar quietinho muitas vezes ali, fechadinho. Então, se você tem uma liderança ou se você tem alguém próximo a você que te desafia,
o tempo todo, fala, puxa, eu não gosto de ficar perto do Lindomar, que ele já coloca algum desafio, ele já me pede alguma coisa. Se você tem alguma pessoa que faz isso com você, agradeça a Deus. E pode ter certeza que essa pessoa ela vai te ajudar a chegar a níveis muito acima do que você achava que podia chegar. Então, esse posicionamento da liderança, esse posicionamento do líder, ele vem muito em encontro disso, de levar você para um próximo nível, de levar você para um lugar que nem você imaginava que você poderia chegar. Mas esse lugar é para cima e não para baixo. Não existe, não existe erro, existe aprendizado. Ou você acerta ou você aprende. Não é ou você acerta ou você erra. Muda isso na tua mente. Ou você acerta ou você aprende. Então, mano, meu líder é um boçal, ele não sabe falar, ele é todo truculento, Então você está aprendendo um posicionamento de liderança que você não vai seguir, que você não vai executar o dia que você tiver pessoas debaixo aí da tua gestão, da tua liderança, pessoas que estejam em volta de você. Eu tenho certeza que você que está me escutando aqui, como eu falei, quase 100% das pessoas têm o sonho, têm vontade de ter um negócio. E se você tem vontade de ter um negócio, a chave, não à toa, o primeiro pilar que nós estamos falando, dos 3 P's aqui, de pessoas, processos e produto, é pessoas. E mais ainda, antes de falar da equipe, de pessoas que estão à sua volta, de como construir uma equipe vitoriosa, que vai faturar milhões, etc., a gente precisa falar da figura do líder. Falar da figura de quem vai conduzir tudo isso. Porque parte de você. É você que dá o tom, é você que dá o ritmo. É igual em casa, quando você tem, para quem tem filhos, o pai ou a mãe, é você que dá o ritmo para os seus filhos, é você que dá o ritmo para sua casa, é você que dá o ritmo para as coisas que você quer realizar na sua vida. E essa liderança, aqui eu não vou avançar mais, que a gente já está terminando, ela não é uma liderança apenas profissional. Porque quando você melhora no profissional para fora, investe na sua liderança, encontra esses caminhos que te ajudam no crescimento, você também melhora como pessoa dentro de casa. Exatamente. Com seus filhos, com sua esposa, seu esposo, com o namorado, com o pet, enfim, com a vizinhança. Por onde você passa, você muda a sua forma de agir. A sua mente, ela evolui. Tá certo? Eu quero finalizar então com essa frase aí que a gente começou hoje, né? O líder que quer agradar, ele desagrada. Tá certo? Todos os líderes que eu conheci até hoje, que estavam próximos a mim, que tentaram agradar a equipe, eles não conseguiram prosperar nos seus caminhos ali. Eles não conseguiram avançar. Em algum momento, a própria equipe, não que eles fizeram isso de propósito, mas a própria equipe acabou derrubando ele. Tá certo? Então, a coragem de não agradar. Tá certo? Pessoal, beijo no coração, tenha um excelente dia. Deus abençoe a sua vida. Parabéns por ter se conectado aqui comigo. E indiferente do que você gosta ou deixa de gostar, acredita ou deixa de acreditar, entenda que quando você se coloca à disposição, quando você entra num desafio, isso rompe barreiras aqui dentro da sua mente e te leva para um nível muito mais acima. Então, eu te convido amanhã, 5h57, você está conectado aqui comigo, para a gente estar conversando, falando um pouquinho mais desse assunto tão poderoso aí sobre gestão, tá certo? E nós vamos seguir em frente. Ontem alguém perguntou ali sobre fim de semana, é no sábado, no domingo, vai segunda, eu vou estar em viagem, mas eu vou estar fazendo as lives aqui com vocês, tá certo? Beijão, compartilha esse conteúdo, se você ainda não me segue, entra lá no Lindomar Farias Oficial, conecta comigo pra gente falar sobre liderança, sobre gestão. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e você vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Até mais, beijão.